Alô você! Olhe para a sua vida. Você se sente como um vaso rachado, estragado, quebrado? A sua fé está em falência espiritual? A nação de Judá chegou nesse ponto, no fundo do poço. Mas Deus fez algo extraordinário. Ele chamou o profeta Jeremias à casa do oleiro. Para quê? Para testemunhar uma cena que muda tudo. O vaso se estragou nas mãos do mestre. E ele fez o quê? Meu Deus! Ele não descartou o barro. O oleiro o pegou de volta e o refez. Pega esta palavra. A lição de hoje é a prova da soberania de Deus. Mesmo que você fale, mesmo que você se sinta inútil, o propósito dele para a sua vida não acabou. Você só precisa voltar para a roda. Oh, glória a Deus. Quer saber como se entregar e permitir que o Criador te molde para algo melhor? Olha aí, pega a visão. Fique comigo, porque a lição de número 4, o vaso do oleiro, né? A descrição espiritual da nação de Israel, vai restaurar sua esperança no canal EBD na Veia. Vamos para o estudo desta importante lição. Alô você, sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. É uma honra darmos continuidade ao quarto trimestre de 2025 com a lição de número 4 e um tema fundamental, né? O vaso do oleiro, a descrição espiritual da nação. E aqui a gente está tratando, evidentemente, da nação de Israel e do profeta Jeremias, né? E rapidamente, partindo para o nosso texto, né? Nosso texto principal, nós temos: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Romanos capítulo 9, verso 20. Você tem aí no fundo uma figura de um homem, né? Formando, fazendo, né? A sua obra, né? E aqui já é um alerta de Deus para nós, né? Fomos criados à semelhança de Deus, fomos criados assim, meu Deus. E isso aqui é importante porque, reparem, nós temos agora o seguinte: o que é que nós temos aqui? O resumo da nossa lição, que na verdade sintetiza toda a lição de hoje, né? A soberania de Deus garante o sucesso do seu propósito, né? Mesmo que o seu povo esteja em decadência espiritual. E aqui nós estamos nos referindo à figura do povo de Israel no tempo do profeta Jeremias, né? Vamos então para um detalhe aqui importante, que é o seguinte: você precisa já internalizar o seguinte, que a lição de hoje é um chamado urgente de Deus. Embora a condição do povo de Judá fosse de falência espiritual, Deus ainda os amava e os chamava, aleluia, ao arrependimento. Eles precisavam permitir ser moldados pelo Criador, né? Conforme a soberania, a sua soberana vontade. A soberania de Deus não é para nos amedrontar, é para nos dar esperança. Então, a lição de hoje, nós vamos estar tratando sobre este importante assunto. A nossa leitura bíblica, e eu chamo a sua atenção, está em Jeremias, né? Estamos estudando na lição dos jovens a história do profeta Jeremias, né? E nesse estudo nós temos Jeremias hoje, verso 18, um texto muito conhecido que fala sobre o vaso do oleiro, né? A impenitência do povo. Do versículo 1 ao versículo 15. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te fareis ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, e se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade também, eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente ou de um reino para o edificar e para plantar,
E se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu de Israel. Olha que pergunta interessante, né? Perguntai entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade. Fizeram-nos tropeçar os seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplainadas. Meu Deus, esse é um momento em que, biblicamente, né, Deus está expressando, evidentemente, a sua ira contra o povo de Israel. Infelizmente, Israel estava em uma extrema decadência. Portanto, é necessário que nós destaquemos agora como está dividida a nossa lição, né? Primeiro, no primeiro tópico, a parábola da casa do oleiro, né? É o primeiro tópico. E aí nós temos, compreendendo o texto, Jeremias recebe a mensagem da casa do oleiro, né? Qual é o cerne. No segundo tópico nós temos a soberania de Deus, o conceito de soberania, familiarização com a soberania de Deus e a cooperação humana. Sempre haverá necessária essa cooperação. Advertência sim, esperança e amor também. É o nosso terceiro e último tópico. Advertência divina, uma advertência de amor e esperança, a restauração de um povo, que é o nosso terceiro e último tópico. Vamos então para a nossa introdução. Nessa lição veremos o chamado divino para que o povo fosse à casa do oleiro, né? Para que o povo, embora a condição dos judeus fosse de falência espiritual, Deus ainda os amava e chamava ao arrependimento. Veja como você tem um Deus misericordioso que oferece o perdão para a pessoa. Eles precisavam permitir ser moldados pelo Criador conforme a soberania divina. Nosso primeiro tópico, e aí antes de irmos ao primeiro tópico, vamos para os objetivos da nossa lição, né? O primeiro objetivo é compreender a parábola da casa do oleiro. Esse é o primeiro objetivo da nossa lição. O segundo objetivo é destacar a soberania de Deus. E em terceiro e último lugar, mostrar que a mensagem de Jeremias era de advertência, esperança e também amor, né? Bom, a parábola da casa do oleiro, né? Vamos ao nosso primeiro tópico, então, né? Compreendendo o texto. No capítulo 18 do livro de Jeremias, que foi a leitura, né, bíblica em classe, encontramos a parábola da casa do oleiro. Por meio dela, o profeta recebeu com clareza a mensagem de Deus a ser transmitida ao seu povo. Nessa parábola, o oleiro representa o próprio Deus, o Criador. Ele é visto como o artesão que trabalha na formação de um vaso de barro que simboliza o povo de Judá. Esse foi o método que Deus utilizou para trazer ao povo uma mensagem de advertência e de arrependimento, né? Observe que é um chamado, né, ao povo ir à casa do oleiro, né? É um chamado. Deus está usando uma figura de linguagem muito característica e conhecida do povo de Israel, né? Deus utiliza esses métodos. Jeremias recebe uma mensagem, né? Jeremias recebe uma mensagem. Ele recebe uma mensagem. O profeta recebe a ordem de Deus para que se dirigisse à casa do oleiro, sob a promessa de que ali ouviria uma nova mensagem ao ser entregue ao povo. Logo que assistiu à confecção do vaso, ele recebeu a revelação do Senhor. Bom, aqui é importante destacarmos uma coisa bem interessante,
que Deus também fala pela nossa observação. Veja que Deus abre a compreensão do profeta Jeremias para entender que assim como, né, o artesão ali, ele está confeccionando o vaso, e aí você vê uma imagem clara de um artesão trabalhando ali, né, o oleiro trabalhando um vaso, e mesmo que esse vaso se desfaça nas suas mãos, ele tem o poder de refazer. Isso aqui é muito significativo e tem um significado espiritual muito importante. E a gente já destaca aqui o seguinte, né? O ponto central é a experiência, o vaso que se estragou, né? Você vai ver isso aqui. Você vai ver que a experiência aqui está no vaso que se estragou. Isso significa dos nossos erros, né? Dos nossos erros. Mesmo que venhamos a errar, Deus pode nos fazer de novo. Eu acredito na restauração de Deus. Amém? Eu sou uma pessoa que creio na restauração de Deus porque está na palavra de Deus. Quando o vaso se estragou nas mãos do oleiro, ele não descartou o vaso. Ele o refez. Pega esta palavra. Deus não nos descarta quando falhamos. Ele nos pega de volta para nos refazer. A falha não é o fim do propósito, é o momento de retomar a roda. Aleluia! Que mensagem poderosa essa mensagem que nós temos aqui sobre o vaso, a casa do oleiro. A mensagem da casa do oleiro. O conteúdo central da mensagem recebida mostra a condição de Judá. Não faltavam cultos, mas faltava adoração genuína. A essência da mensagem era o desejo divino de que o povo se arrependesse e aceitasse ser cuidado e moldado por ele. Louvado seja Deus, né? E aqui é muito interessante que a gente já passa para o nosso segundo tópico, né? O segundo tópico, amados irmãos, é aqui a soberania de Deus, né? Quando nós estamos falando sobre a soberania de Deus, né? Nós vamos estar falando sobre esse ponto muito importante, que é o seguinte, o conceito da soberania. A soberania de Deus indica a sua onipotência, autonomia e independência. Isso significa que o Eterno é poderoso para realizar tudo o que desejamos. Ele é livre para agir, né? O Eterno é poderoso para realizar tudo o que deseja, né? Deus tem sempre um propósito. Ele é livre para agir como e quando quiser, sem depender de nada ou de ninguém, para ser quem é. Ao assistir o oleiro trabalhando, Jeremias compreendeu claramente a mensagem. Assim como o oleiro é livre para fazer o vaso que quiser, a partir da argila em suas mãos, também o Senhor pode fazer com o seu povo o que lhe apraz. E muita gente precisa entender isso. Precisa entender esse conceito da soberania. Deus é soberano porque ele tem o poder. Ele é soberano porque ele está acima de tudo e de todos, né? E nós precisamos estar familiarizados com a soberania de Deus. Quando foi chamado por Deus, Jeremias ouviu, entre outras palavras, a expressão formar, oriunda do hebraico yatzar, que significa modelar, né? Também remete ao ato de criar. Essa mesma ideia aparece na afirmação: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Gênesis 2:7, e é reiterada em textos que confirmam o Senhor como oleiro, ou seja, ele é o Yotzer, aquele que molda o seu povo conforme a sua soberania, a sua soberana vontade. Glória a Deus por isso, né? Ainda falando sobre você estar familiarizado com a soberania de Deus, sendo assim, a partir de sua própria experiência, nenhuma outra ideia sobre Deus era mais clara para Jeremias do que o seu poder de formar, moldar e trabalhar em pessoas segundo a sua soberania e boa vontade. Que coisa gloriosa, né? E aqui nós chegamos no nosso terceiro ponto aí do subtópico, né? Do nosso segundo subtópico, que é a cooperação humana. Bom, aqui nós precisamos parar e pensar um pouco, né? Veja bem, nós precisamos parar e pensar um pouco aqui, né? Meu Deus, aqui está a profundidade, a soberania e a liberdade.
A soberania de Deus é absoluta. Ele tem o direito de fazer o que quiser com o barro. Mas ele usa essa soberania para nos restaurar. Olha que coisa gloriosa. Olha aí, pegue essa visão. Se nós endurecermos, ele nos quebra. Se nos submetermos, ele nos refaz. Que mensagem poderosa, porque é uma questão de perspectiva sobre a soberania de Deus. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, nós precisamos introduzir aqui a cooperação humana. No texto de Jeremias 18, podemos ver a ação de Deus, do profeta e do povo. Jeremias transmitiu a mensagem do Senhor, mas o povo não respondeu positivamente a ela. Logo, além da soberania divina, havia também o livre-arbítrio das pessoas em aceitar ou não a mensagem. No entanto, caso houvesse aceitação da mensagem e arrependimento, Deus daria outro rumo à história do seu povo. Aqui é primordial, porque às vezes as pessoas só querem. Existem alguns pensamentos, algumas interpretações que acham que a graça é irresistível. Aqui você tem claramente, e quando você lê o texto, né, de Jeremias, capítulo 1, Jeremias 18, capítulo 1, verso de 1 a 15, você vai ver, se aquele ouvir a mensagem e se arrepender, Deus vai, vamos assim, abençoar a vida daquela pessoa, né? Dar restauração para ela. Mas se não ouvir, né, Deus iria estar rejeitando. Então, isso significa que a ação do homem também interfere muito nisso. Agora, chegamos ao nosso terceiro e último tópico, que é advertência sim, esperança e amor também, né? Nossa lição, ela é muito objetiva, né, e muito clara. E a advertência divina, nós chegamos aqui no terceiro ponto, né? Advertência divina. Jeremias avisou sobre o iminente juízo que viria se o povo não se arrependesse. Mas isso era uma advertência de amor. E a advertência divina é uma advertência de amor. O ministério de Jeremias serviu de sinal ao povo de Israel, né, ao povo de Deus, e conforme se vê em todo o seu livro, a exortação é a sua tônica. O povo de Judá foi avisado sobre o iminente juízo que o aguardava, caso não se arrependesse e continuasse em seus caminhos, em seus maus caminhos, né? Se você vê em Jeremias 18:11. Só que a gente precisa destacar que a advertência era uma advertência de amor e esperança, e não da ira pura. Não, de jeito nenhum. Até porque, observe você, a mensagem de Jeremias não foi uma demonstração da ira divina contra Judá, mas sim da sua justiça, que em vez de excluir o seu amor, o exalta juntamente com a esperança, que só em Deus o seu povo pode ter, né? E aí você tem que pegar já essa visão aqui, né? Quero destacar essa parte para você. O interesse de Deus não era destruir, mas restaurar o povo. O cativeiro não foi o fim, foi o meio pelo qual Judá seria purificado para novos começos. A disciplina divina é um ato de amor severo, porém redentor. E aqui eu destaco, como professor dos livros proféticos, eu deixo bem claro uma coisa. Por mais que o cativeiro tenha sido penoso para o povo de Israel do ponto de vista humano, porque eles perderam a sua terra, eles foram levados cativo, muita gente morreu, mas Deus definitivamente curou de Israel a idolatria. Observe que Israel era idólatra até o cativeiro. Depois do cativeiro, Israel, você não vê mais aquela acusação, né? E quando Jesus vem no seu ministério, Jesus pouco fala sobre a idolatria. Claro que Jesus fala sobre a idolatria porque é uma coisa que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. É claro que o povo ainda estava preso a coisas materiais, mas do ponto de vista da idolatria em si, não. Não da idolatria do Velho Testamento. Então, o cativeiro, segundo o pastor Antônio Gilberto, no livro A Bíblia através dos séculos, né, que é um livro-texto que nós usamos na introdução bíblica, né, e também nos livros proféticos, livros históricos, livros poéticos e o Pentateuco, ele fala e deixa bem claro que o cativeiro serviu para curar Israel definitivamente desse mal que era exatamente a idolatria que levou o povo de Israel a perder a terra de Jerusalém.
né, a ser expulso da terra, né? E ficaram cativos aí 70 anos. A restauração de um povo. O interesse de Deus não era destruir o seu povo, mas restaurá-lo, né? A imagem do vaso nas mãos do oleiro revela o desejo do Senhor em formar uma nação forte, capaz de refletir a sua glória às demais nações. Porém, o povo insistiu em desobedecer, e a consequência foi inevitável: destruição e cativeiro, evidentemente, né? E aí, alô você, chegamos ao final. O final é essa: a ação de Deus sobre nós é sempre intencional e cheia de propósito. Quando ele permite o quebrantamento, não é para destruir, mas é para restaurar. Glória a Deus. O quebrantamento é o meio pelo qual o nosso coração endurecido volta a ser moldável. O vaso só encontra forma nas mãos do oleiro. Que possamos entregar a ele hoje. E eu quero aqui pedir a você, né, que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Eu tenho aqui, meus amados irmãos, aqui, ó, você pode fazer o seguinte: comentar, compartilhar, né? Compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, mas por favor, você que já é inscrito, volte lá na inscrição e aperte o sininho. Esse sininho é importante para que você possa estar nos ajudando aí, né? Fazendo com que nós tenhamos aí um bom alcance, né? E falando sobre alcance, meus amados irmãos, eu quero chamar a atenção aqui de você que está assistindo esse vídeo. Eu gostaria muito que você me ajudasse no particular aqui. Eu vou compartilhar com você a imagem do meu canal, tá? E vou te mostrar aqui uma coisa que uma ação sua pode me ajudar muito na divulgação do canal. E essa divulgação, ela é tão importante quanto você imagina, né? Talvez você ache um pouco chato, né? O fato de que nós que estamos aqui fazendo um trabalho, buscando um trabalho de excelência, sendo aqui compartilhando com você a aula, com vocês, é uma honra. Primeiro, é uma honra para mim como professor compartilhar a palavra de Deus, né? Isso é uma honra. Agora, eu só peço de você que, por gentileza, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Porque, olha aqui, ó, é muito simples. Eu quero compartilhar com você aqui rapidinho e eu quero capturar aqui a tela ali a tela aqui do site para que você possa ver como as coisas funcionam e como você pode nos ajudar sem problema algum, tá? E aqui eu chamo a sua atenção para que você nos ajude, né? Nos dê a sua cooperação, né? Não vai custar nada, né? Porque aqui nós fazemos de graça para você. E fazemos com muita alegria, tá? Quero deixar bem claro que há uma alegria em mim poder estar compartilhando a palavra de Deus. Mas aqui você tem o meu canal, ó, e aqui, ó, eu tenho um exemplo. Por exemplo, esse vídeo aqui da semana passada, que é o vídeo, né, o primeiro vídeo que eu gravei da aula dos jovens, eu tive aqui, ó, 85 visualizações. Agora diga quantas pessoas clicou. Das 85 pessoas que assistiram, apenas 8 pessoas clicou no gostei. Pastor, por que é importante clicar no gostei? Bom, o gostei, meus amados irmãos, é uma leitura que o algoritmo do YouTube faz para recomendar o meu vídeo para o maior número de pessoas. Imagine essa mesma mensagem que edificou a sua vida, pode estar edificando outra vida. E como é que o pastor pode fazer isso? Eu não posso fazer isso. Eu, Carlos Pereira, aqui, eu só posso pedir a você que me ajude, tá? Você que está assistindo esse vídeo, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Clique aí no gostei, tá? Por isso que aparece a imagenzinha que a gente mostra aí para você, para que você também tenha uma visualização, né? De como você deve proceder, tá? E aperte o sinal, aquele sinozinho é tão importante, porque quando eu lançar um vídeo, você vai estar também sendo notificado, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. Essa foi mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não conhece, né? Você não conhece, vamos dizer assim, o Chile, está na hora de você conhecer o Chile. Você pausa esse vídeo, abre a câmera do seu celular, se você está assistindo evidentemente no computador, na TV, escaneia esse QR Code aqui, ó, esse QR Code que está bem aqui, tá?
Esse QR Code aqui. Aí, aqui, o QR Code aqui, ó. Tá vendo? Esse QR Code, conheço o Chile. Aí ele vai levar diretamente para a nossa agência lá, tá bom? Agência que você pode estar vendo e aprendendo e deixando, se programando. Graças a Deus são irmãos aqui da nossa igreja de Camaçari que pode estar ajudando você a conhecer esse país maravilhoso e que tem muitas paisagens interessantes que é o Chile, tá bom? E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por ter assistido mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.